Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Vencendo as Batalhas Espirituais. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 10. Eu quero ler dos versículos 3 até o 5. Está escrito assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amados, nós vimos ontem, esse devocional de hoje é uma continuação do que nós compartilhamos ontem. Ontem eu falei com os irmãos sobre a importância e o poder da meditação bíblica. Só para lembrar aqui, e os irmãos que não ouviram poder compreender um pouquinho, eu falei da diferença da meditação da sabedoria do mundo e da meditação bíblica. A meditação na sabedoria do mundo visa o esvaziamento da mente, um relaxamento através do esvaziamento da mente. Já a meditação bíblica, ela visa o preenchimento da mente com as verdades da palavra de Deus. Então, é nós ficarmos pensando, remoendo, meditando, falando com Deus e conosco mesmo a respeito da palavra de Deus, das verdades de Deus, dos conceitos de Deus, dos princípios de Deus, da forma de atuação de Deus. Então, é nós preenchermos a nossa mente com tudo aquilo que é verdadeiro. Basicamente, o que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que o apóstolo Paulo fala, tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é nobre, que é puro, que é verdadeiro, seja isso que ocupe a mente de vocês. Então, essa é a meditação bíblica, e nós vimos aquele versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8, em que Deus diz assim: Josué, fale o tempo todo e medite dia e noite no livro da lei, nas verdades, nas minhas verdades, é Deus falando para Josué, e então você vai se tornar capacitado para cumprir, para obedecer toda a minha vontade e será uma pessoa próspera e bem-sucedida em tudo que você fizer. Então, nós vimos ontem esse poder que há na meditação bíblica. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre o poder que há em nós entendermos essas armas espirituais. A meditação bíblica é uma das armas espirituais que Deus nos deu, que Deus deixou para nós. E esse texto que nós lemos aqui, nós vemos que nós, embora nós vivamos como seres humanos, como homens, nós não lutamos, nós não guerreamos segundo os padrões humanos, segundo a natureza humana, segundo os conceitos humanos. A nossa luta, as armas com aquelas que nós utilizamos na nossa guerra, elas não são armas humanas. Elas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amados, nós falamos um pouquinho ontem sobre a nossa mente ser um campo de batalha. E nós não podemos deixar a nossa mente como sendo um parque de diversão para o diabo. Né? Isso é o que o diabo gosta de fazer com as pessoas: atormentá-las, colocar mentira, engano, aflição, acusação. Torna a mente das pessoas muitas vezes um parque de diversão para ele, e ele faz o que ele quer através da mente humana. Mas nós recebemos armas em Deus que não são humanas para nós vencermos essa batalha. A principal batalha espiritual, ela está exatamente na nossa mente, naquilo que nós pensamos. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos é o que vai alimentando
a nossa forma de viver, a nossa forma de crer, a nossa forma de falar, a nossa forma de nos comportarmos. Por isso que é tão importante, amados, nós entendermos isso e guerrearmos com as armas que Deus nos deu. Tem muitos cristãos tentando vencer batalhas espirituais utilizando as armas erradas. Deus já nos equipou para a vitória. Deus já nos deu todas as armas que nós precisamos para vencer. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Só que todas essas armas nós as utilizamos por meio da fé e da confiança no Senhor Jesus, utilizando de todo o conhecimento que o Senhor mesmo nos dá através da sua palavra e do seu Espírito que vive em nós, que habita em nós. Veja que o texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios capítulo 10 diz que as armas que nós usamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir o que? Fortalezas. Fortalezas são aqueles pensamentos firmes, ideias fixas nas quais nós confiamos e acreditamos. Existem as fortalezas boas, que são as fortalezas de Deus, e existem as fortalezas de Satanás, que são fortalezas de mentira, de engano. E são essas fortalezas que precisam ser destruídas, ou seja, são essas formas de pensamento que precisam ser destruídas para que a gente de fato viva toda a vida abundante que Cristo Jesus conquistou para nós. Mas o Senhor Jesus conquistou vida e vida completa e vida plena para nós. E nós já recebemos todas as armas, nós já temos todas as armas para vencer a batalha espiritual. Porque, amados, Cristo já venceu. E em Cristo nós temos a vitória. Nós não desfrutamos dessa vitória quando nós saímos de Cristo. E muitas vezes nós achamos que sair de Cristo é só aquelas pessoas que se desviam completamente, que vão para uma vida mundana. Não, amados, nós podemos nos desviar de Cristo no nosso dia a dia. Quando começamos a alimentar pensamentos, formas de ver as coisas, as circunstâncias, ideias, argumentos, quando começamos a alimentar todo tipo de ideia, de conceito, de princípio, de argumentação que não provém de Deus, nós começamos a nos desviar do caminho da vitória que há em Cristo Jesus e começamos a entrar num caminho de derrota, de destruição. O que é derrota e destruição? Uma vida sem paz, uma vida sem alegria, uma vida cheia de angústia, de aflição, de tristeza, de ansiedade, de preocupação. Não é essa a vida que o Senhor conquistou para nós. E isso não tem a ver com circunstâncias exteriores, amados. Isso tem a ver com o que nós alimentamos dentro de nós. Deus quer nos ensinar a viver em paz e em alegria, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O Senhor quer nos ensinar a viver assim, a viver de maneira justa, em paz e em alegria, independente das circunstâncias ao nosso redor, independente do que está acontecendo no nosso exterior. Não importam as tribulações, os desafios, as dificuldades. O Senhor quer nos ensinar, nos ajudar e nos capacitar a viver essa vida plena que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Só que nós acessamos isso por meio da fé e do conhecimento de Cristo Jesus, disso tudo, dessa vida que Ele já conquistou. E uma das coisas que nós precisamos avançar em conhecimento e em confiança é exatamente na forma de lutar, na forma de guerrear, na forma em que nós nos posicionamos mediante a vida, mediante as circunstâncias, os desafios, as provações, as tribulações, os acontecimentos exteriores, como que nós nos posicionamos. E aqui esse texto nos ensina que nós não podemos lutar com armas humanas. O que são armas humanas? As armas da carne, a inveja, o orgulho, o desejo, a ganância,
né? O desejo pelo poder, pela fama, a ganância, a avareza. Nós não podemos lutar usando as armas naturais. A vingança, a ira, o ódio. Nós não podemos lutar usando isso. Nós devemos lutar usando as armas que Deus nos dá. Quais são as armas que Deus nos dá? Nós vimos uma ontem, que é o poder de meditar na palavra de Deus, ou seja, de nos enchermos com as verdades de Deus, ao invés de ficarmos pensando naquele problema, alimentando aquele problema e ficando cada vez mais ansioso, nós vamos colocando isso, meditando na verdade de Deus. Senhor, o Senhor é aquele que reina sobre a minha vida, o Senhor é a liderança sobre mim, o Senhor está cuidando de todas as coisas na minha vida, eu creio nisso. O Senhor é aquele que alinha todos os meus caminhos. O Senhor é aquele que me capacita, que me fortalece para enfrentar toda e qualquer situação. Ao invés de alimentarmos o problema, a preocupação, nós vamos alimentando as verdades de Deus para nós a respeito daquele problema. Então, essa é uma das armas que Deus nos dá. Outra arma que Deus nos dá é sermos gratos, não gratos pelos problemas, mas gratos porque Deus já nos deu a vitória. Tem um texto lá de Tiago que fala que nós devemos ter motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações. Tiago 1, dos versículos 2 ao 4. Porque a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança precisa ser completa para que nós nos tornemos pessoas maduras e inteiras em Deus. Ou seja, nós vamos nos alegrar não pelo problema em si, mas vamos nos alegrar porque Deus vai usar aquele problema em nosso favor. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Ou seja, nós não nos alegramos porque estamos enfrentando, muito obrigada, Senhor, por esse problema. Não vamos orar assim e falar assim, mas vamos, Senhor, obrigada, porque nesse problema o Senhor está agindo, atuando em meu favor. O Senhor está me tornando uma pessoa madura, inteira no Senhor, porque enquanto eu atravesso esse problema, o Senhor está me fortalecendo, me capacitando, me ajudando a ser uma pessoa perseverante e confiante no Senhor. Obrigada pelo teu fortalecimento, pela tua capacitação, Senhor. É outra arma que Deus nos dá. Veja que são armas completamente diferentes das armas humanas. O ser humano quer as coisas, quer a vingança. O ser humano quer resolver as coisas através, comprando uns aos outros, né? Através da barganha, da avareza, da ganância. Essa é a forma que o ser humano tenta resolver os problemas que surgem, né? O ser humano tenta resolver os problemas através da mentira, do engano, mas nós temos as armas que Deus nos dá. E aí no versículo 5, que é assim a chave para nós, que diz assim, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amados, o mundo tem muitas ideias, o mundo tem muitas argumentações, o mundo tem muitas pretensões, todas elas fundamentadas na sabedoria do mundo, que Tiago já nos escreveu que a sabedoria do mundo é diabólica, é demoníaca. O mundo tem todos esses argumentos, ideias e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, contra a verdade de Deus. Essas são as fortalezas que o diabo tenta implantar em nós, na nossa mente. Veja que são ideias, são conceitos, são formas de pensar e de avaliar as coisas. Isso é o que o diabo quer. Nós temos visto o diabo levantando muitas fortalezas. Por exemplo, a respeito da imoralidade, o diabo tem levantado argumentações que se levantam contra o conhecimento de Deus, com uma frase, isso não tem nada a ver. E as pessoas estão caindo nisso, os cristãos estão caindo nisso e estão alimentando conceitos, princípios que são demoníacos, que conduzem o ser humano
para a imoralidade. Outras fortalezas, outras argumentações que o diabo tem levantado a respeito da ganância e da avareza, o amor ao dinheiro, o dinheiro acima de Deus. Eu sempre falo que o dinheiro precisa ser o nosso servo, nunca o nosso senhor. O dinheiro, ele precisa estar sujeito ao poder de Deus, ao senhorio de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus nos direcionar para fazer com o nosso dinheiro, nós vamos fazer. Agora, o dinheiro não pode conduzir a nossa vida. O nosso coração não pode ser conduzido pelo ganho financeiro. Senão nós não vamos cumprir a vontade de Deus, nós vamos correr atrás do dinheiro. Esse é um estilo de pensamento e de ideia que o mundo tem colocado de uma forma bem mascarada, assim, bem sorrateira no meio da igreja, e a igreja tem aceitado. Então a igreja aceita vender as coisas, a igreja aceita você não buscar de Deus qual é o propósito dele para a tua vida, mas aceita que você tem que correr atrás do dinheiro, que você tem que ter uma carreira bem-sucedida, não importa se é a vontade de Deus para você ou não. Você escolhe, Deus vai te abençoando atrás. Essas são as ideias que o diabo tem colocado e a igreja tem aceitado de uma forma assim muito tranquila. E amados, nós precisamos vencer essas ideias e essas pretensões, esses argumentos, eles se levantam contra o conhecimento de Deus, colocando Deus sempre de lado e colocando no centro a vontade do homem. Isso é humanismo, isso é egocentrismo, e nós temos visto isso acontecer. Mas olha que a Bíblia diz que nós, com as armas de Deus, nós podemos destruir todos esses argumentos e todas essas pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus e podemos levar cativo, prisioneiro, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, ou seja, aqueles pensamentos que estão em desacordo, que estão desalinhados com a sabedoria de Deus, através da palavra de Deus, através de uma vida de oração, de comunhão com Deus, nós vamos descobrindo, né? A palavra de Deus vai revelando a nós quais são esses pensamentos que nós temos alimentado, que são as fortalezas. Quais são esses pensamentos que nós temos alimentado e acreditado que não estão de acordo com a verdade, para que nós peguemos esses pensamentos, levemos eles cativos, ou seja, prisioneiros ao Senhor, entreguemos a Deus e coloquemos diante de Cristo e possamos dizer assim: Senhor, eu entrego esse pensamento ao Senhor para que ele se torne obediente a Ti. Eu não quero viver de acordo com a sabedoria do mundo, eu quero viver de acordo com a sua sabedoria. Amados, todos os áudios quase, eu acho, dessa semana eu tenho falado sobre a importância de nós conhecermos a verdade de Deus, para que nós possamos ter esse discernimento, para que nós possamos ter esse entendimento. Amados, o diabo tem vencido muitos crentes nessa batalha espiritual, porque muitos e muitos cristãos têm se deixado levar pelas fortalezas, pelos conceitos demoníacos da sabedoria desse mundo aqui. Ao invés de destruir esses argumentos, destruir essas fortalezas com as armas que Deus nos dá, eu já falei sobre a meditação na palavra, já falei sobre a gratidão, sobre nós entregarmos tudo ao Senhor, crendo, confiando na liderança do Espírito Santo em nós. Ao invés de nós usarmos essas armas, usarmos as armas que estão lá em Efésios, no capítulo 6, a fé, a verdade, a justiça, a salvação, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, são todas armas que estão descritas lá em Efésios 6. Armas que Deus já nos deu para que nós possamos usá-las, para quê? Para vencer todo ataque demoníaco, toda mentira, todo engano, toda pretensão, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amados, eu e você, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Tem muitos crentes sendo derrotados porque eles não usam as armas que Deus nos deu.
Eles estão guerreando segundo os padrões do mundo. E a vida deles tem sido uma vida de destruição. A vida deles tem sido uma vida de aflição, de tristeza, de preocupação. Eles não conseguem desfrutar de paz. Eles correm atrás do dinheiro, correm atrás de restauração familiar, correm atrás de uma vida agradável, e eles nunca conseguem alcançar. Por quê? Porque eles estão lutando errado, estão lutando segundo os padrões do mundo, segundo os padrões humanos, segundo os padrões dessa terra aqui. Mas Deus nos deu armas poderosas, e veja que tudo começa na nossa mente. Amados, aquilo que nós pensamos, que alimentamos, é aquilo que nós vamos viver. Se nós alimentarmos as verdades de Deus, nós vamos viver as verdades de Deus. Mas se nós alimentarmos as mentiras do diabo, nós vamos viver as mentiras do diabo. Eu e você precisamos aprender a guerrear. Precisamos nos sujeitar a Deus. Quantos cristãos não conseguem vencer práticas pecaminosas? Ei, você já é a justiça de Cristo. Você já recebeu uma nova vida. Você foi revestido pelo poder do Senhor. Você foi revestido com a vida de Cristo. Agora quem te capacita é o Espírito Santo. Você em Cristo vence qualquer pecado. Quantas pessoas não conseguem vencer um temperamento difícil porque insistem em guerrear com as armas humanas, com a psicologia, com as filosofias? Ei, o nosso temperamento, ele precisa ser submetido ao poder do Espírito Santo. Só isso que precisa acontecer. O fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria, é mansidão, é paciência, é domínio próprio. Ou seja, tudo que nós precisamos encontra-se em quem? No Senhor, no Espírito Santo que o Senhor já nos deu para habitar em nós e para estar sobre nós. Só que, amados, tudo isso é uma vida de fé, e a fé, ela vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Nós precisamos nos alimentar de Deus. Os cristãos têm vivido uma vida de destruição porque não estão se alimentando corretamente. Estão buscando na fonte errada. E nós precisamos estudar a palavra para saber quem nós ouvimos, porque existem muitos falsos mestres por aí ensinando o que lhe apraz. Eles estão em busca do dinheiro, eles estão em busca da fama, eles estão em busca do poder. Não há unção na vida deles, somente o desejo de se tornarem conhecidos, enriquecidos. Mas aqueles que de fato pregam a verdade de Deus, flui unção da vida deles. A palavra de Deus é liberada com poder, o poder que cura, o poder que transforma, o poder que restaura. E nós precisamos conhecer a palavra para conseguir discernir quem nós ouvimos. Amados, quero dar um conselho aqui. Esse é um conselho da irmã Catiane. Se alguém acha que será um bom conselho para seguir, siga. Se não, você descarta e esquece, né? Retém o que é bom, aquilo que você considera que é bom, esquece isso. Mas, amados, não fiquem ouvindo 1 milhão de pregadores. Sabe, tem pessoas que escutam várias pessoas diferentes o tempo inteiro, mas nós precisamos seguir uma linha de ensino. Quando nós entendemos que, poxa, essas pessoas aqui, esses pregadores aqui, eles estão firmados no evangelho, na palavra. Eu quero ouvir essas pessoas. Eu vou me firmar aqui, porque aqui tem um alvo, tem um objetivo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu ouço muito 3 pregadores. Um, assim, muito mais do que os outros, porque eu considero uma pessoa centrada, uma pessoa que prega a palavra e que vive a palavra. Então, a gente aprende com essas pessoas. Eu acho que eu já citei em outros áudios esses pastores. Eu ouço muito o pastor Rick Renner, o pastor Joseph Prince e a pastora, não é pastora, né? A irmã Joyce Meyer. São pessoas que pregam a palavra, que estão firmados, cada um com seu jeito,
com o dom que recebeu do Senhor, com a sua personalidade, mas eles estão focados na palavra, em ensinar a palavra. Ouço outras pessoas também? Sim, às vezes ouço um outro pastor, mas sabe, mas quando nós começamos a ouvir 1 milhão de pessoas, dentre esse 1 milhão de pessoas que a gente fica ouvindo, aquele monte de vídeo que vem passando ali pra gente, aquele monte de palavra, aquilo, ao invés de trazer edificação, começa a causar mais a confusão. Então nós precisamos focar, precisamos aprender, precisamos, sabe? Esses são os conhecidos, vamos dizer assim, né? Que eu ouço. Existem outras pessoas também que eu ouço da convivência, que nós vamos ouvindo, aprendendo com essas pessoas. Amados, que eu e você, nós aprendamos a ser focados, sabe? O mundo, ele tá assim muito, é uma busca incessante por um poder, por um conhecimento, por uma coisa assim que tem sido completamente destrutiva, sabe? As pessoas, elas começam a ouvir alguém, né, falando do mundo aí, um influencer, aí vão seguindo aquele influencer. Ah, não, agora essa pessoa não fala mais o que eu quero ouvir, agora eu vou pro outro. Começa a ouvir o outro, ah, não, agora essa pessoa também, eu discordo do que ela falou, não vou mais ouvir. Sabe, a gente não segue uma linha de entendimento, e a igreja tem sido assim. Ah, mas esse pastor aqui começou a falar umas coisas que eu não gostei mais, vou deixar de lado, vou ouvir quem eu quero ouvir. Não, mas a gente precisa conhecer a palavra, ouvir quem é bíblico, e tem vezes que aquelas pessoas vão falar coisas que vão nos confrontar. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Rick Renner, ele estava dando um ensino e aquilo me confrontou, aquilo veio no mais profundo. Eu poderia ter dito, ah, não concordo, não é bem assim, eu não vou ouvir mais. Aí eu fui para minha Bíblia, aí eu fui conferir tudo que ele estava explicando, eu fui ali para a palavra de Deus e eu comecei a ver exatamente isso, Senhor. Sou eu que estou tentando relutar, sou eu que estou tentando dizer que não é bem assim. Ah, Senhor, me ajuda, quero ser transformada. Sabe, amados, nós precisamos guerrear com as armas corretas, com as armas que Deus nos deu. Esse é um conselho que eu, irmã Catiane, estou dando, tá, amados? Para vocês definirem aí quem vocês querem ouvir, definam ali 5, 10 no máximo pregadores que vocês vão ouvir e foquem nessas pessoas, aprendam a partir dessas pessoas. Sabe, não fique ouvindo tudo que você vê por aí. Tem pessoas que ouvem tudo e ao invés de aprenderem, elas estão ficando mais confusas ainda. Então, que eu e você nós possamos nos firmar na verdade e na palavra de Deus, amados. Sabe, Deus deseja que nós vivamos toda a vida que Ele conquistou para nós. Mas a nossa mente, ela precisa ser guardada em Deus. Os nossos pensamentos precisam ser prisioneiros de Cristo, para que os nossos pensamentos se tornem obedientes a Cristo. Nessa mesma segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo fala assim, olha, o zelo que eu tenho por vocês, escrevendo ali para o povo de Corinto. Vale lembrar, amados, fazer um adendo aqui, que o povo de Corinto era uma região em que o progresso da filosofia grega era tido em alta consideração. Então, o povo de Corinto, eles davam muito valor para a filosofia grega, basicamente a sabedoria do mundo. É o que nós temos visto hoje, não muda muito do que nós temos visto hoje. Então o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, para aquele povo que considerava a filosofia grega, que tinha em alta estima a filosofia grega, ele diz assim, olha, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Porque eu prometi vocês a um único marido, que é Cristo, e eu quero apresentar vocês a ele como uma virgem pura. O que eu receio e que eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, ele estava incentivando, encorajando, corrigindo aqueles irmãos, porque ele dizia, eu não quero que a mente de vocês seja corrompida. Vem um ensino, assim como a serpente enganou a Eva de uma forma muito sorrateira, com muita inteligência, com muita astúcia.
tem vindo ensinos e pensamentos de pessoas que se dizem cristãs. Se você ler todo o contexto aqui de 2 Coríntios, você vai ver que Paulo estava falando de uns falsos apóstolos. Ele diz de pessoas que estão se dizendo cristãs, mas eles estão ensinando coisas que vai corromper a mente de vocês. É isso que eu quero evitar. É isso que eu receio. É por isso que eu estou ensinando vocês. Parem de lutar com a mente humana simplesmente de forma humana, de padrões humanos. Entendam que a mente de vocês precisa ser submetida ao senhorio de Cristo Jesus. Vençam essas batalhas espirituais da mente, dos conceitos, dos princípios, da sabedoria. Vençam isso. Analisem os argumentos e as pretensões para ver se elas não estão se levantando contra o conhecimento de Deus. Amados, esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que eu e você nós possamos nos render ao Senhor e que nós possamos usar as armas corretas. Armas que de fato nos farão vencer as batalhas espirituais. Nós já vencemos em Cristo Jesus, mas na prática, né, quando eu falo vencer, já vencemos em Cristo, mas na prática aqui, no nosso dia a dia, nós vamos viver e desfrutar dessa vitória quando nós nos alinharmos com o formato de Deus, com a forma que Deus tem de lidar com as coisas aqui nessa terra. Então, que eu e você, amados, nós possamos nos posicionar corretamente, entendendo o poder que há nos nossos pensamentos, naqueles conceitos, naquelas coisas que nós cremos, alimentamos. Precisamos submeter tudo isso à verdade de Deus para entender o que de fato são as fortalezas, ou seja, aquelas verdades que vêm de Deus e aquelas fortalezas de mentira e de engano que vêm do diabo e que nós precisamos destruir. Na verdade não é nós que vamos destruir, é o poder de Deus, são as armas de Deus. As armas de Deus é que são poderosas para destruir toda fortaleza e todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós, como colaboradores de Deus, só precisamos nos sujeitar e lutar com as armas corretas. Se nós lutarmos de uma forma natural, meramente humana, nós vamos viver aflitos, angustiados, prisioneiros das obras da carne, prisioneiros do orgulho, da inveja, da ganância, da avareza, do medo, da tristeza, da ansiedade, da preocupação. Então, se nós queremos nos ver livres disso, ou seja, queremos viver a vida gloriosa que Deus nos deu, precisamos lutar com as armas corretas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu ensino, pelo teu direcionamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda, nos fortalece, ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Pai, nós não queremos lutar segundo os padrões humanos. Nós queremos usar as armas que o Senhor nos deu. Queremos usar a oração, a gratidão, o poder da meditação bíblica, usar o poder da fé, da salvação, da verdade, da justiça, da tua palavra. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda, por favor. Queremos que a nossa mente esteja cativa de Cristo Jesus, os nossos pensamentos se tornem pensamentos obedientes a Cristo, os conceitos, aquelas coisas que nós acreditamos, que tudo isso esteja submetido ao governo, ao poderio, ao senhorio de Cristo Jesus. Nos ajuda, sozinhos nós não conseguimos, nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para levar uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que de fato seja de justiça, de paz e de alegria. Independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo no exterior, nós queremos ter uma mente centrada, um coração centrado no Senhor, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Por favor, nós clamamos a Ti nesse dia e reconhecemos que nós dependemos do Senhor. Sozinhos é impossível, nós precisamos de Ti. Por isso, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.